E eu quero que você entenda isso. O mundo precisa cada vez mais de terapeutas, porque o mundo está doente, as pessoas estão doentes. E depois da pandemia ficou cada vez pior. São casos de estresse crônico, de ansiedade crônica, de síndrome metabólica, vários outros problemas, inclusive sequelas da doença, que é uma doença altamente inflamatória. Só que com tudo isso que a gente está vivendo, cada vez mais as pessoas aumentaram seu nível de consciência em relação ao natural. As pessoas querem se cuidar de forma natural. Elas só não sabem como. E elas estão à procura disso. E é aqui, minha gente, que você precisa entender. Todos os anos se formam milhares de profissionais. Milhares de novos profissionais, fora os que já estão no mercado. E a pergunta é: qual que vai ser o seu diferencial? O que você vai fazer? O que vai motivar o cliente a vir fazer um tratamento com você? Por que ele vai te indicar? Teu serviço foi bom? Resolveu? Sabe? Por que ele iria te indicar? Ou por que ele não iria te indicar? Né? Ou você vai ser ali só mais um terapeuta que ele tentou, só mais uma circunstância, mais uma questão que ele tentou, mais uma possibilidade que ele tentou e não deu certo. E daí ele faz só uma sessão com você, ele some, nem no WhatsApp ele te responde mais e simplesmente ficou por isso mesmo. E eu tenho a solução para você. Tá? A solução é porque você vai ser um dos únicos terapeutas que vai tratar esses problemas de saúde lá na raiz. E é aqui que está o teu diferencial. Porque, há 2000 anos atrás, Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, ele já falava que todas as doenças começam lá no seu intestino. Hoje em dia, com a ciência evoluindo, a gente já entendeu que não são todas. Essa frase era muito generalista, mas era muito para frente, né, de acordo com a sociedade que ele vivia na época. Só que a gente já sabe que todas as doenças metabólicas crônicas começam no intestino. Todas as doenças mais graves que a gente lida hoje em dia começam lá no seu intestino, começam lá no intestino do seu cliente. E é ali que a gente precisa olhar. E é isso que eu quero começar a te falar agora. Eu separei 5 fatos científicos com alguns estudos para vocês verem como a ciência ela traz essa resposta que a gente está buscando. O primeiro fato, o microbioma intestinal e a integridade do revestimento intestinal afetam fortemente a sua saúde. Então, a integridade dessa mucosa e a sua flora, o seu microbioma intestinal, o microbioma do seu cliente, influenciam muito na sua saúde, na saúde do seu corpo, o que a gente vem falando até agora. A chave da saúde de um corpo está no intestino. Segundo fato, conforme a composição do microbioma e o estado do revestimento intestinal, da mucosa intestinal, os subprodutos bacterianos, que são chamados de lipopolissacarídeos ou de endotoxinas, eles podem vazar pelo revestimento da mucosa intestinal e entrar na corrente sanguínea. O que isso aqui quer dizer? Isso quer dizer que subprodutos que deveriam estar dentro do seu tubo intestinal, eles começam a vazar para dentro do seu corpo. Agora, não precisa ir muito longe. Se você parar para pensar assim, algo que é protegido por um tubo, que deveria simplesmente ser eliminado. Quando ele começa a vazar para dentro do sistema, tá ok? Tá normal? Vai deixar esse corpo mais saudável? É óbvio que não, né? Terceiro fato, com a mucosa comprometida, o intestino começa a desenvolver um quadro inflamatório. Com isso, as células da parede do tubo intestinal começam a se
separar, dando origem à permeabilidade intestinal ou leaky gut, como a gente também chama. Assim, outras toxinas como partículas de comida, glúten, restos de medicamento, patógenos como vírus, bactérias e parasitas também vazam para a corrente sanguínea e passam a circular e se depositar em vários órgãos. Então, além das endotoxinas, que a gente já falou ali, agora mais moléculas maiores, macromoléculas, começam a vazar para dentro desse corpo. De novo, não deveria estar lá. Começa a aumentar o nível de inflamação desse organismo, desse sistema. Quarto fato, o seu sistema imunológico percebe essas toxinas, percebem essas endotoxinas, essas moléculas que estão onde não deveriam estar e ataca essas toxinas e patógenos, seja onde elas estiverem. E como eles se espalharam pelo corpo através da corrente sanguínea, não tem como dizer, foi para cá, foi só para lá. Não, espalha, vai para o corpo todo, tá? Um quadro de inflamação crônica ou inflamação sistêmica, você pode chamar das duas formas, se estabelece nesse corpo, se estabelece nesse organismo. Consegue entender como vai se tornando um ciclo vicioso? É um quadro que vai ficando cada vez pior. É um quadro que sempre tende ao caos, nunca tende a retroceder, se algo não for feito em favor disso. Quinto fato, a inflamação crônica, ela está fortemente ligada a muitas das condições mais graves do mundo. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é bem importante, tá? Vou ler de novo. A inflamação crônica está fortemente ligada a muitas das condições mais graves do mundo. Diabetes tipo 2, aterosclerose, doenças cardíacas, doenças reumáticas e autoimunes, esteatose hepática, obesidade, alergias respiratórias e alergias de pele também, transtornos psiquiátricos como depressão e TDAH, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. E aqui, minha gente, olha só quantos estudos tem aqui. Muitos estudos. Consegue entender como aqui foram 5 fatos com vários estudos que eu trouxe para vocês entenderem. A chave da saúde está ali. Olha só que interessante esse estudo que eu trouxe aqui para vocês. Isso aqui é uma tela do PubMed, que é a Biblioteca Nacional de Medicina, onde ficam os principais estudos científicos do mundo. São publicados aqui nesse portal. Ele é de livre acesso, você pode entrar lá no Google agora, colocar PubMed e você vai acessar ele lá, tá? Em 2021, se você olhar o númerozinho aqui no canto esquerdo da tela, tá lá, ó, 2021, 10.400 estudos na área de microbioma intestinal. Correto? Só que esse número, hoje em dia, cresceu muito, tá? E esse daqui é pra gente entender, criar uma massa crítica para as pessoas que falam assim: ai, mas não tem estudo científico. Ai, mas por que a gente não fala sobre isso? Fala sim. Só que existe uma indústria por trás que não quer que a gente saiba dessa informação. Olha só, de 2015 até agosto de 2022, já são mais de 50 mil estudos falando sobre o microbioma intestinal. Fora os estudos sobre inflamação, fora os estudos sobre permeabilidade intestinal, só sobre microbioma intestinal. Então, existe sim comprovação científica. Quando alguém vai falar para você, não tem comprovação científica, fala com a minha mão, porque tem sim comprovação científica. A grande questão aqui, o grande porém, é que a indústria que lucra com a doença não quer que a gente saiba disso. Ela tem ali no bolso dela as universidades, ela tem no bolso dela muitos médicos, né? A grande maioria dos médicos. Então a gente precisa entender. Não tem interesse financeiro. Aqui tem uma imagem
sobre uma reportagem que o Richard Roberts, que foi um pesquisador ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, e ele falou sobre isso, que os medicamentos que curam não são produzidos porque não tem lucro. A indústria não ganha. Por que essa informação não chega até mim, Stephanie? Se a raiz da saúde é o intestino, por que eu não sei disso? Eu tenho, sei lá, 20, 30, 40, 50, 60 anos e nunca ouvi falar disso. Inclusive, isso é verdade, porque a pesquisa que a gente deu para vocês é exatamente isso. A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, por causa disso aqui. Imagina se uma indústria não produz remédio que cura porque não ganha, porque não é rentável. Imagina divulgar uma informação que tratar o intestino, regenerar a saúde intestinal de uma forma natural, aí que não tem dinheiro mesmo. É óbvio que ela vai querer abafar. Mas o que cabe a nós, terapeutas, fazer? Deixar isso para lá. Não adianta a gente bater de frente com isso, não adianta ficar discutindo. A gente precisa fazer a diferença com as pessoas que estão à nossa volta. Eu tenho certeza absoluta que você conhece pessoas aí à sua volta que tem diabetes tipo 2, arteriosclerose, doenças cardíacas, pessoas que têm doenças reumáticas, autoimunes, esteatose hepática, obesidade, alergias de pele, tá? Alergias respiratórias, transtornos psiquiátricos como depressão, TDAH, doenças neurodegenerativas. Você conhece as pessoas que estão à sua volta, então vai atrás delas. E mais do que isso, a gente não precisa nem ir tão específico nessas doenças. A gente pode ir lá, fadiga crônica, fibromialgia, enxaqueca, dores de cabeça frequente, constipação, azia, refluxo, melasma, acne, insônia, ansiedade, estresse crônico, asma, todas as ites respiratórias. Todos esses problemas, minha gente, eles são decorrentes dessa inflamação crônica que se espalhou pelo corpo e que começou lá no intestino. Todas elas têm a mesma raiz em comum, os intestinos doentes.